Ela não olha direto, não se declara, não envia sinais óbvios, mas está ali, te testando, te estudando, te desejando em silêncio. A mulher raramente expressa interesse da forma que o homem espera. Ela não se aproxima com clareza, ela se insinua. O problema? Poucos homens sabem ler esses sinais. Menos ainda sabem como reagir sem estragar tudo. A maioria interpreta errado, ou ignora, ou se precipita. E assim, perde a mulher, não por falta de chance, mas por falta de percepção. E é por isso que neste vídeo eu vou revelar os 5 sinais sutis, porém infalíveis, de que uma mulher está afim de você. E mais, como usar a velha sabedoria estoica para enxergar o que os outros não veem. Porque o estoico não reage, ele observa, não se empolga, ele sente, não tenta se mostrar, ele apenas é. E justamente por isso, ele é o único que vê. Enquanto o homem comum vive em dúvida, o estoico enxerga nas entrelinhas, na forma como ela fala, no jeito que ela mexe no cabelo, na intensidade do silêncio entre um sorriso e outro. Porque quando uma mulher está afim, ela fala, mas fala com o corpo, com o tempo que te dedica, com as perguntas que faz, com a forma como te provoca, para ver se você é homem o suficiente para não reagir como um menino. Mas o mais perigoso, o terceiro sinal dessa lista é tão sutil que você pode jurar que ela não sente nada. E é justamente aí que muitos homens se perdem, quando ela está no auge do desejo, mas decide testar a sua firmeza antes de se entregar. E se você falha aqui, acabou. Ela se fecha, ela some, ela muda. Nos próximos minutos vou te mostrar como reconhecer esses sinais, como sustentar a tensão sem implodir, e como se tornar o tipo de homem que não espera por confirmações, porque sabe ler o mundo com a calma de quem domina a si mesmo. Mas antes, te pergunto, quantas oportunidades você já perdeu por não saber ver? Talvez ela já te deu todos os sinais, e você não entendeu. Talvez ela ainda esteja esperando, mas você segue distraído. Hoje, isso muda. É quase imperceptível, mas é real. Você se aproxima, e ela toca o cabelo, puxa para o lado, enrola uma mecha no dedo, ou simplesmente ajeita como se fosse instintivo. Mas não é. Esse é o primeiro sinal sutil de interesse. O toque no próprio cabelo. A mulher faz isso inconscientemente quando quer chamar atenção para a própria feminilidade, quando quer que você a veja, quando sente que está sendo observada e quer corresponder sem parecer óbvia. Mas aqui está o detalhe mais poderoso. Ela só faz isso se você estiver em silêncio, se estiver presente, se não estiver falando demais, se não estiver tentando aparecer, porque o toque dela no cabelo é uma reação ao seu campo energético. Ela sente sua firmeza, sua calma, sua atenção, e responde com leveza. E se você estiver atento, você percebe, mas o homem comum não percebe. Ou pior, percebe e exagera. Começa a falar mais alto, a querer provar valor, a interromper o gesto dela com alguma piada boba. E aí, perde. Porque ela só continuaria o gesto se você sustentasse o momento. Se você fosse o tipo de homem que observa, sem necessidade. E o homem estoico, ele não se apressa. Ele vê o gesto, mas não reage. Ele apenas mantém o olhar, mantém o silêncio, mantém a postura. E nesse espaço silencioso, ela floresce, ela se ajeita, ela se abre. Porque agora ela sabe. Você viu e não se desesperou. Esse é o primeiro sinal, o primeiro teste, a primeira insinuação. Mas o segundo sinal é ainda mais íntimo, mais disfarçado, e quase sempre vem durante uma conversa comum. No próximo bloco eu vou te mostrar como o uso inesperado de perguntas pessoais revela o interesse feminino, e como a maioria dos homens estraga tudo ao tentar parecer interessante demais. Vocês estão conversando. Assunto leve, nada demais. E de repente ela pergunta: você tem irmãos? Você mora sozinho? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ela não está entediada. Ela não está puxando papo à toa. Ela está se aproximando. Esse é o segundo sinal sutil de que ela está afim de você. Ela começa a te investigar emocionalmente, mas não de forma racional. Ela quer sentir você, quer te ler por dentro, quer entender o que existe por trás da sua postura firme. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Ela não quer respostas perfeitas. Ela quer sentir como você reage. Quer ver o brilho nos seus olhos quando fala de algo que ama. Quer perceber se você fala com verdade.
ou se está apenas tentando impressionar. O homem comum, ao ouvir esse tipo de pergunta, se empolga. Começa a se exibir, a mostrar currículo, a contar histórias onde é o herói. E nisso, perde a essência, perde a presença, perde a oportunidade. Mas o homem estoico entende o jogo. Ele responde com calma, não se apressa, não tenta mostrar valor, porque ele sabe que tem valor, e não precisa gritar isso. E é justamente por isso que ela se encanta, porque ele não se vende. Ele apenas se mostra quando perguntado, sem necessidade, sem exagero, sem esconder quem é. E essa honestidade tranquila, esse jeito de não fugir das perguntas, de olhar nos olhos e dizer, sim, gosto de ficar em silêncio às vezes. Não, eu não me envolvo com qualquer pessoa. Sim, tenho planos, mas prefiro mostrar do que falar. Esse tipo de resposta diz mais do que 1000 frases ensaiadas. Ela sente, ela entende que ali existe um homem real, não uma performance. E isso a faz querer saber mais, e mais, e mais. Porque a mulher que pergunta é a mulher que já está se abrindo. E só continua se abrindo se sentir que você não vai usar isso contra ela. Mas o terceiro sinal é o mais traiçoeiro, porque não parece sinal algum. Parece ausência, parece desinteresse. Mas é, na verdade, o teste mais intenso que ela pode fazer com um homem. No próximo bloco eu vou te mostrar por que o afastamento repentino pode ser o maior sinal de desejo contido. E como o homem estoico lida com isso de forma magistral, sem perder a postura nem a mulher. Tudo parecia bem, conversas fluíam, olhares trocados, mensagens indo e vindo, e de repente, ela some, não responde, demora, muda o tom, fica fria. O homem comum entra em desespero, pergunta o que aconteceu, fica insistindo, pressiona, mas o homem estoico sabe, isso é um teste, e mais, é o terceiro sinal de que ela está afim. Como assim? Simples. A mulher, quando começa a gostar de verdade, entra em conflito interno. Ela já se feriu antes, já se enganou com palavras bonitas, já entregou demais e não foi cuidada. Então o que ela faz? Ela testa a sua firmeza, testa o seu chão, testa o seu silêncio. Ela quer ver se você é o tipo de homem que precisa dela reagindo o tempo todo para se manter seguro, ou se você é o tipo de homem que continua inteiro, mesmo quando ela recua. E aqui está o segredo brutal. Se você se desespera, ela sente que você não é estável. Se você se fecha, ela sente que você é emocionalmente fraco. Mas se você permanece presente, mesmo em silêncio, ela volta. Não porque você foi atrás, mas porque você se mostrou confiável no momento em que ela mais duvidava. Esse é o tipo de homem que ela respeita, que ela deseja, que ela admira. Porque a mulher deseja sentir que pode se afastar e ainda assim encontrar você no mesmo lugar interno. O estoico entende isso. Ele não pressiona, não some, mas também não se apega. Ele vive, segue, respira, e quando ela volta, ele está lá, com a mesma calma, com o mesmo olhar firme, com o mesmo respeito silencioso. E isso desarma ela por dentro. Ela percebe que você é o homem com quem ela pode ir longe e ainda assim voltar. Mas o quarto sinal é ainda mais sutil. Vem no meio de um elogio, disfarçado de piada. Mas se você não entender, vai achar que é apenas um comentário qualquer. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que, quando ela começa a te zoar, te provoca ou finge desinteresse, ela na verdade está pedindo uma coisa: firmeza masculina. E como o homem estoico reage com maestria, ela mexeu no cabelo, fez perguntas pessoais, se afastou sem motivo, brincou contigo de um jeito estranho, soltou indiretas disfarçadas de provocação. E você viu? Porque a mulher nunca vai dizer, estou afim de você. Ela vai mostrar, no corpo, na fala, na ausência, na brincadeira. O problema é que a maioria dos homens espera o óbvio. Querem ouvir sim com todas as letras. Querem permissão clara. Querem segurança antes de agir. Mas a mulher testa. E só passa no teste o homem que não precisa do sim para continuar inteiro. O homem estoico entende. O verdadeiro sinal não está nas palavras. Está na mudança de energia. Está no olhar que dura 1 segundo a mais. Na pergunta que parece boba. Na distância que dói mais nela do que em você. E o mais forte, ela sente quando você percebe, e não força.
e não quebra o momento, e não usa a abertura dela como desculpa para avançar com pressa. Esse é o homem que ela respeita, que ela deseja, que ela não esquece, porque o homem que sabe ler os sinais é o homem que ela não precisa explicar. Ela relaxa, ela se entrega, ela confia. E esse é o segredo. Ela só se entrega a quem sabe ouvir o que ela não tem coragem de dizer. Se você quer ser esse homem, não busque sinais gritantes. Busque sensibilidade, presença, firmeza. E quando você estiver firme, presente, em silêncio, ela vai falar. Do jeito dela, na linguagem feminina. Sutil, delicada, profunda. E quando isso acontecer, a única pergunta que importa é: você vai perceber a mulher diante de você? Ou vai continuar esperando que ela diga com palavras o que já gritou com gestos? A escolha é sua, e ela já está olhando.